Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, a Tua palavra venha sobre nós e haja um entendimento daquilo que o Senhor tem e quer fazer em nós e através de nós. O Senhor toca cada filho, cada filha, cada homem e cada mulher, ó Pai, que o Senhor deu o propósito de serem filhos e de irem além. Te agradecemos, ó Pai. Te adoramos, Senhor. Queremos continuar a nossa adoração agora, através da palavra. Adoramos com canções, adoramos, ó Pai, com o suor do nosso trabalho. E agora queremos Te honrar através do nosso entendimento, através dos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Portanto, Espírito Santo de Deus, vem e fala com cada um de nós. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, nós vamos falar aqui sobre a multiplicação de pães. Por isso eu quero que você abra a tua Bíblia já em Marcos, no capítulo 8. Para que a gente possa ter o entendimento daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Declaro esse culto como um culto profético também, amém? Quem abriu diz amém. Então deixa aberto aí ou ligado, daqui a pouco nós vamos ler aqui. Mas antes eu preciso te passar um pano de fundo aqui. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você está num lugar totalmente isolado, num campo aberto, num campo quase um deserto, aonde você foi de boa vontade, você foi procurar algo, mas ali não tem mercado, não tem restaurante, não tem padaria. E de repente você olha ao redor e percebe que milhares de pessoas estão ali também. Pessoas de todos os tipos, algumas cansadas, outras famintas, outras esperando algo acontecer. Então imagine alguém chegar em você e dizer assim: precisamos alimentar todo esse povo. Precisamos alimentar essa multidão. Talvez a primeira pergunta que viria na tua mente seria: com o quê? Talvez você olharia ao redor e falaria assim: olha, não tem estrutura para isso. Não tem recursos para isso. Portanto, não tem como isso acontecer. Não tem como alimentar essas pessoas que estão ao meu lado. Não tem como fazer, porque não tem uma estrutura para isso. Não tem recurso. Como fazer? E como você sabe muito bem, esse texto que vamos ler, isso aconteceu. A história conta que uma multidão, cerca de 4.000 pessoas, estava no deserto. A palavra fala que eles estavam ali com Jesus há 3 dias. E agora todos estão com fome. Então Jesus, ele olha para os discípulos e diz algo, falando assim: eu tenho compaixão dessa multidão. Isso você sabe também. Mas o que acontece aqui é algo ainda mais interessante. Você não vê Jesus saindo correndo para fazer um milagre.
Pelo contrário, ele chama os discípulos para perto. Simplesmente porque Jesus ele queria fazer algo além de alimentar uma multidão. Fala assim, Jesus quer fazer algo além do que alimentar uma multidão. Aqui ele estava querendo ensinar algo, como eu disse, que vai muito além da multiplicação de pão. Ele estava querendo ensinar para os discípulos como o reino de Deus funciona. Então a grande pergunta dessa história não é apenas como acontece esse milagre, como aconteceu essa multiplicação. A pergunta é mais profunda, que é a seguinte: o que acontece quando o pão de Deus passa pelas mãos dos discípulos? Vou repetir. O que acontece quando o pão de Deus passa pelas mãos dos discípulos? Com essa pergunta dá para nós entendermos que não foi simplesmente algo que Jesus queria fazer com a multidão, mas ele queria ensinar algo para quem estava perto dele. Ele queria ensinar algo para quem estava a ele, que já tinha passado por uma multiplicação de pães também. Então vamos ler ali Marcos 8, vamos ler por enquanto até o 5. Diz assim: naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Como eu disse aqui, não é novidade para ninguém, nem para os discípulos e nem, quem sabe, para aquela multidão, que Jesus já tinha multiplicado o pão. Ele já tinha feito uma multiplicação de pão num lugar não muito distante dali. Então os discípulos eles já tinham visto esse milagre e aquilo não seria uma novidade para eles. Só que mesmo assim, quando a multidão fica com fome, novamente, eles dizem: onde alguém poderia conseguir algo nesse deserto, Jesus? Vocês estão comigo aqui? Presta atenção no que está acontecendo aqui. Eles já tinham visto a multiplicação de pães. Eles já tinham visto o agir de Jesus através dessa multiplicação. Eles já tinham comido o pão e o peixe. Mas agora o que acontece é que eles perguntam, depois de ver tudo isso, eles perguntam: onde num lugar deserto poderia conseguir pão para alimentar essa multidão? E aqui revela algo profundo. Você, querido, já pode ter visto milagres e ainda assim não ter entendido a sua missão. Você já pode ter visto multiplicação, você já pode ter tido experiências com Deus, você já pode ter sido usado para entregar a palavra para alguém, para mudar a história de alguém, e ainda assim não ter entendido a sua missão. Porque o objetivo aqui de Jesus não era mostrar o poder que ele tinha,
Mas o milagre aqui é um indicativo de mudança. Toda vez que Jesus fazia um milagre, ele indicava uma mudança de vida. Ele queria que alguém, através daquele ato, mudasse de vida, mudasse a história dele dali para frente. Porque esse é o primeiro sinal para que você creia e, consequentemente, mude a sua direção. E aqui o objetivo era formar discípulos que carregassem pão. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o Senhor, vamos lá, igreja, o Senhor quer te formar um discípulo para carregar pão. Você não pode ser uma multidão, mas você tem que ser um discípulo que carrega o pão. E aqui o texto ele revela o coração de Jesus. Porque o texto começa com Jesus dizendo: tenho compaixão dessa multidão. Porque, como eu disse aqui, a multidão estava 3 dias com ele, sem comida e também longe de casa. E Jesus aqui percebe algo que ninguém percebe: a fome das pessoas. Os seus discípulos estavam com ele, os seus discípulos viam as pessoas e eles não conseguem perceber que havia fome entre eles. Então poderia ser um dia comum, poderia ser um dia normal, onde uma multidão viria e voltaria amanhã, e amanhã seria um novo dia, seria uma segunda-feira normal, uma segunda-feira como qualquer outra. Mas Jesus, ele percebe a fome daquelas pessoas e fala assim: eu não vou despedir essas pessoas com fome. Jesus percebe isso no coração, mas o mais interessante disso é que ele não resolve aquilo, por mais que ele pudesse, ele não resolve aquilo sozinho. Ele chama os discípulos. Olha mais uma... Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas é necessário, tá? Olha mais uma vez, só para encorajar a pessoa que está do seu lado. Fala assim: Jesus quer te encorajar, porque Ele não quer resolver sozinho. Ele quer que você ajude. Você consegue entender isso? O texto diz que Ele chama os discípulos. E aqui revela um princípio do reino. A compaixão começa em Jesus, mas a resposta ela vem pela igreja. Você está aqui? Vou repetir. A compaixão ela começa em Jesus, mas a resposta passa pela igreja. Então Jesus sente, mas Ele nos chama para agir. Contudo, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma visão limitada dos discípulos, que respondem: não tem nada aqui nesse deserto. Então, o olhar deles enxergam 3 coisas. Eles enxergam o deserto, eles enxergam a escassez e eles enxergam a impossibilidade. Aquilo que mais ou menos nós enxergamos em tempos difíceis, em tempos que não são tranquilos. Que nós falamos assim: como assim eu posso alimentar alguém se algo está faltando na minha casa? Como assim eu posso dar uma resposta, eu posso ser a voz de Deus para alguém se eu estou passando por uma dificuldade? Como assim eu posso ser um presente de Deus para alguém se ninguém me presenteia? Então, muitas vezes, quando nós estamos passando pelo deserto, quando nós estamos em tempos difíceis, tempos que não são tranquilos,
A gente não consegue enxergar que Jesus, aquele que fez um milagre nas nossas vidas, aquele que fez com que a gente vivesse experiências diferentes, Ele pode fazer mais uma vez. Então eles esquecem de algo importantíssimo, eles esquecem que Jesus estava ali. Dá uma cutucada do irmão do teu lado e fala assim: Jesus está aqui. Agora entenda, o problema do discípulo não é a falta de recurso. Mas aqui o problema é olhar simplesmente para o natural e falar assim: não dá. É olhar para aquilo que está na sua frente e falar assim: Jesus, Ele não pode fazer. Ou é esquecer que Jesus pode fazer um milagre. Então Jesus chega e pergunta: e quantos pães vocês têm? Ele não pergunta o que está faltando. Ele pergunta: quantos pães você tem? Ele pergunta o que já existe aí, o que já está disponível para que a gente possa alimentar essa multidão. Então eles respondem, o que eles respondem? 7 o quê? 7 pães. Cadê o versículo aqui? Põe lá para mim, Roma. Ele pergunta: quantos pães você tem? Vocês têm? Eles respondem. Versículo 6. 7 pães. Essa aí é a outra versão. 7 pães, na minha versão aqui, 7 pães e alguns peixinhos. Ou seja, em um olhar natural era pouco. Você sabe disso, que era pouco. Eu não quero entrar, como eu disse, no milagre da multiplicação, porque você já sabe muito bem o que aconteceu. Mas para um olhar humano era muito pouco para alimentar aqueles que deviam ser alimentados. E aqui eu e você temos que aprender: no reino de Deus, o pouco nas mãos certas se torna o suficiente. Você está aqui? O pouco nas mãos certas se tornam o suficiente. Versículo 6. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles, e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou em um barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Aqui nós vemos a ação de graça de Jesus, ou a primeira ação de Jesus. O texto diz que o Senhor, Ele toma o pão quando Ele vê que aqueles pães estavam à disposição. E como eu falei aqui na palavra de oferta, Ele pega e agradece, Ele dá graças. Então isso revela um princípio espiritual: aquilo que nós agradecemos se multiplica nas mãos de Deus. Mas aquilo que murmuramos, ele paralisa, ele trava, ele diminui a visão. Então, se os discípulos eles continuassem reclamando, o milagre nunca começaria. Imagina os discípulos falando assim: a gente só tem 7 pães, ou quem sabe não temos nada aqui. Mas prontamente eles respondem a Jesus. Agora, se eles ficassem naquela: mas a gente está no deserto, não tem o que fazer, não tem de que maneira fazer. E como eu disse anteriormente aqui, quantas vezes a gente já reclamou daquilo que caiu na nossa conta? Quantas vezes a gente já reclamou da nossa casa?
Quantas vezes a gente já reclamou do nosso trabalho, do nosso casamento, do nosso amigo, do nosso propósito em Deus? Então o que nós vemos é Jesus agradecendo e não reclamando aquilo que ele tinha. Quem sabe ele deve ter pensado, é pouco, é pequeno. Quem sabe alguns dos discípulos falaram assim, duvido que dê. Quem sabe alguém na multidão falou assim, por que pão e não um churrasco? Mas nós vemos em Jesus ele pegando aquilo que estava nas suas mãos e agradecendo. Repete comigo assim, fala assim, gratidão. Prepara um ambiente para o sobrenatural. Então ele parte o pão, queridos. E o mais lindo, e é nisso que eu quero entrar com vocês, é que quando ele parte, ele agradece. Ele parte o pão. Mas quem entrega o pão à multidão são os discípulos. Isso significa que o milagre passou pelas mãos dos discípulos. Jesus ele poderia alimentar aquela multidão sozinho, sim ou não? Ele poderia falar, está resolvido, eles podem fechar os olhos, eu vou contar até 3 e de repente vai aparecer um pão na mão deles e na outra mão vai aparecer um peixinho. Mas não foi isso que aconteceu. Ele poderia falar assim, não, eu vou orar aqui, o Senhor vai saciar a fome de vocês, então vocês não precisam nem comer nada. Vocês vão dormir e vocês não vão ter fome. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Sim. Ele poderia ter feito como Deus fez com o povo de Israel, derramando o maná. Sim ou não? Mas ele não faz isso porque ele decide que a multidão seria alimentada através dos discípulos. Isso revela algo poderoso, que o reino de Deus, ele funciona por parceria. Deus abençoa e nós multiplicamos. Posso ouvir um amém? Então Cristo ele faz um milagre, quem propaga são os discípulos. E a palavra fala que o milagre acontecia enquanto eles serviam. A palavra não diz que o Senhor ele multiplica um monte de pães ali e começa a jogar. Mas a palavra fala que enquanto Jesus quebrava e dava para um discípulo, o discípulo quebrava e dava e alimentava e ia alimentando a multidão. Então eles pegavam o pão, distribuíam, voltavam, pegavam o pão, distribuíam mais uma vez e ainda havia mais. Então indica que a multiplicação acontecia no caminho. O milagre não estava parado, enquanto aqueles homens iam caminhando, a multiplicação ia acontecendo. O milagre estava em movimento na mão daqueles que estavam participando daquele serviço. O que vocês têm aí? Responda para mim, 7 pães. 7 pães. É o que eu tenho para fazer a distribuição. É o que eu tenho para fazer aquilo que é necessário para que alguém seja alimentado. Pastor, o que são os 7 pães? São palavras de vida que faz aquele povo voltar sabendo quem era Jesus. São palavras de vida que muitas vezes você pode ter para alguém que está na tua casa, para alguém que está no teu trabalho, para o teu casamento, para a tua esposa, para o teu esposo, que quem sabe está pensando em desistir, e você fala assim, eu tenho pão.
Eu tenho o pão da vida. Eu tenho o pão da multiplicação. E isso vai multiplicar, isso vai mudar a tua história. Você vai saber quem é Jesus. Você consegue entender isso? Aquele dia mudou a história daqueles discípulos. Tem um detalhe profético aqui nessa história. Diferente da primeira multiplicação, que foram 5 pães. Essa multiplicação aconteceu entre os judeus. Essa segunda multiplicação acontece dentro de um território gentílico, ou seja, eram pessoas que não eram judeus. Eram pessoas que não tinham, pela lei, o entendimento que seriam salvos. Então, na segunda multiplicação, aparecem 7 pães, 7 cestos. E para os judeus, o número 7 representava a plenitude, que aponta para algo maior. Jesus estava falando, o pão do reino não seria apenas para Israel, seria para todas as nações, seriam para todos os povos. E se nós pegarmos o entendimento, Jesus está falando para nós, hoje o mundo continua com fome. Fome de sentido, fome de identidade, fome de verdade, fome de Deus. E Deus continua fazendo a mesma coisa. E a pergunta que eu faço para vocês é: quantos pães você tem? Traz aqui. Está faltando a bandeja. Aqui? Glória a Deus. Quantos pães você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queridos, vocês são multiplicadores da glória de Deus. Deus quer fazer algo através da vida de cada um de vocês, para que quem seja alimentado possa distribuir para aqueles que precisam ser alimentados. Então vai e alimenta alguém. E volta. Vai e alimenta alguém. Vai e alimenta alguém. Era isso que Jesus estava falando. Não sou somente eu, mas é você também. Vai e alimenta alguém. Pega dois. Vai, discípulos, que o povo está com fome. Eles precisam ser alimentados. Pode comer, se estão com fome, come. Esse é o pão do céu, amém? Glória a Deus. Todo mundo recebeu? Lá em cima todo mundo recebeu?
que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã? O Senhor está te dando pão, sim, para saciar sua fome, mas Ele está te dando pão para você multiplicar esse pão. O que Jesus está querendo dizer para você, que através de você, você pode alimentar alguém. Você pode ser uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. Você pode ser alguém que parte o pão. Você é alguém, você é um discípulo. E quando Jesus coloca o pão na sua mão, é para que você entenda: ei, eu preciso dividir, eu preciso multiplicar para alguém, eu preciso alimentar alguém. E querido, Ele ainda parte pão, mas a fome depende de quem decide distribuir. O milagre ele já está nas mãos de Jesus, mas a fome da multidão está nas mãos dos discípulos. Quem vai saciar a fome são os discípulos. E quem é discípulo aqui, dá glória a Deus. O mundo não morre de fome por falta de pão. O mundo morre quando não tem alguém para distribuir esse pão. A palavra fala que sobra um cesto com pão. Jesus estava falando assim: ei, nunca vai faltar. Se preocupem com a missão que vocês têm. Se preocupem, discípulos, com aquilo que eu chamei vocês para fazerem, que o pão nunca vai faltar. Essa noite eu quero orar com você. Sabe por quê? Porque Deus te levantou, meu irmão. Deus te levantou, minha irmã, para que você não só seja alguém que vai alimentar alguém, mas para que você seja a voz dele aonde quer que você vá. Porque se Ele está te mandando, enviando para determinado lugar, é porque lá tem fome. É porque lá tem alguém que está precisando comer o pão. Lá tem alguém que precisa ser alimentado. Lá tem alguém que precisa ouvir aquilo que você recebeu de Deus. Aquilo que você recebeu do pão vivo que desceu do céu. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Essa noite eu quero tomar a liberdade de orar por cada um de vocês. Eu quero declarar sobre cada um de vocês que vocês são sim multiplicadores, que vocês sim têm um pão à disposição, que vocês têm sim um chamado de Deus. A única coisa que você precisa fazer é não olhar para as situações e falar: mas nesse lugar está deserto, não tenho o que fazer, olha a escassez da minha vida, olha a escassez da minha casa, olha a escassez, olha aqui a escassez financeira, olha esse lugar deserto aqui, não tem o que fazer, não tem como fazer, não tem de que maneira fazer. A única coisa que Jesus está perguntando para você é: o quanto você tem aí? Quantos pães você tem? Coloca diante de mim, coloca aqui. Que eu sou grato por isso, filha. Que eu sou grato por isso, filho. Que eu sou grato por isso, filha.
E eu vou fazer multiplicar, e através disso você vai alimentar a tua casa, você vai alimentar os seus filhos, você vai alimentar aqueles que têm fome e sede de justiça. Você vai alimentar aqueles que precisam ser alimentados. Então, com todo respeito, mas com toda ousadia, eu quero orar pela tua vida. Então eu quero que, se vocês puderem vir por aqui, eu quero só impor as mãos por você, em você, e declarar algo da parte de Deus, te encorajando, mas selando profeticamente esse momento. Você viu aqui que da mesma maneira que eu não distribuí pão para todo mundo, alguém foi a extensão para que você recebesse um pão e se alimentasse desse pão. E hoje Jesus está te chamando, falando assim: eu tenho um pão para te dar, eu tenho algo para multiplicar na tua vida, eu tenho algo para multiplicar na tua história. Sabe aquela palavra que você tem receio de dar para alguém, de falar de alguém, de profetizar na vida dessa pessoa, de interceder por ela? Eu estou fazendo isso, eu quero fazer isso, por isso toma aqui, vai lá, entrega, volta aqui, pega de novo, porque tem mais alguém precisando. E a palavra fala que todos foram alimentados, que todos voltaram para suas casas. E ali, quem sabe, tiveram testemunhos falando assim: ei, eu fiquei 3 dias lá, mas esses dias valeram a pena. Porque de longe parecia um pão que Jesus estava multiplicando, parecia alguns peixes. Mas foi muito mais que isso, foi um banquete. Foi algo que eu nunca comi na minha vida. Foi algo que mudou a minha história. Foi uma fome que me saciou e hoje eu não tenho mais fome. Parecia pão, parecia peixe, mas algo diferente aconteceu e hoje eu estou saciado. E aquilo que era somente para alguns receber, hoje eu estou recebendo aqui, hoje eu estou sendo instrumento de salvação. Então entenda. Quem sabe aquilo que você tem pode ser pouco, pode ser o mínimo, mas o Senhor está falando assim: coloque na minha frente. Fala o quanto de pão você tem. Fala: ah, pastor, eu tenho migalha. Jesus, eu tenho migalha só, eu vou multiplicar e isso vai alimentar a tua casa. E na hora que você estiver voltando, você vai ver que aquilo que multiplicou, vou multiplicar de novo para que você alimente muito mais pessoas ainda. E eu vou multiplicando e as coisas vão acontecendo, porque você está colocando diante de mim. Porque eu só quero uma coisa de você, eu quero que você seja um instrumento. Eu quero que você seja um instrumento. Eu quero que você seja uma pessoa que toque pessoas, que seja uma pessoa que alimente pessoas. Eu quero que você seja uma pessoa que não importa o tempo, não importa as circunstâncias. Ah, havia 3 dias que você estava lá esperando por uma palavra, havia 3 dias que você estava esperando por uma cura, havia 3 dias que você estava esperando para que algo acontecesse, mas alguém teve compaixão de você. Jesus olhou para você e falou assim: ei, tem algo especial, que essa pessoa não pode sair daqui sem receber, essa pessoa não pode, esse irmão, essa irmã não pode sair daqui sem receber. Eu tenho algo poderoso para que ele receba, eu tenho algo poderoso para que ela receba. Por isso, me ajude a distribuir o pão, me ajude a distribuir aquilo que você necessita. Você vai sair daqui saciado, você vai sair daqui alimentado, você vai sair aqui cheio do poder, cheio da glória de Deus, cheio daquilo que te movimenta. Ei, só não saia daqui sem se despedir de mim. Ei, Jesus está falando: ei, eu tenho algo para fazer, não vou embora. Não importa se está deserto, não importa se você está olhando para os lados e nada está acontecendo, não tem recurso, não tem nada. O Senhor está falando assim: eu vou multiplicar. Só traga diante de mim. Só traga diante de mim.
O que o Senhor está falando? Ele está nos encorajando a viver o maior tempo de glória nas nossas vidas, o maior tempo de colheita, o maior tempo de ser diferença na vida das pessoas. Então, se você quer viver isso, querido, eu quero impor as mãos sobre você. Não que isso vai fazer alguma diferença, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida. O que importa é o pão que você está recebendo, que você recebeu, que você vai poder multiplicar. Eu consigo imaginar aqueles discípulos tirando o pão, multiplicando, voltando, e ali multiplicando, voltando, multiplicando, e falando assim: ei, eu achava que não ia dar, mas vai dar. Vai dar. Vai dar. E daqui a pouco eles já estavam pulando de alegria, falando: já deu e está sobrando. Jesus para. E eu aquele receio de falar: não para. E Jesus está falando assim: ei, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Então vem para cá, vem, faz uma fila aqui.